Agora eu vou para a próxima parte aqui de hiperestática. Eu vou começar a seção de isostática, bem tranquilo. Aqui nós temos uma viga bem simples. O primeiro que nós vamos fazer nisso é encontrar reações. Nós temos 3 tipos de apoio, cada um deles atua com uma reação. Esses 2 apoios aqui, esse aqui é um apoio fixo, ele tem uma reação na vertical e outra na horizontal, em relação ao plano que ele está colocado, né? Esse daqui é um apoio móvel, então ele não tem uma reação horizontal, porque qualquer empurrão nele ele se move, ele não tenta empurrar você de volta. Então ele só tem uma reação vertical. Aí nós temos o engaste também, que tem essas 2 reações, e ela tem uma reação de momento inclusa nela. Aqui nós vamos simplesmente substituir. Aqui ficou o HA, o VA e o VB. O H é para representar que é o horizontal do ponto A, o VA é o vertical do ponto A. Isso daí funciona também o do ponto B, né? VB, a força vertical do ponto B. E nós pegaremos todas essas forças horizontais, igualaremos a zero e faremos o mesmo com as verticais e o momento. Porém, o momento é em relação a algum ponto que nós vamos decidir. Esse ponto tem que ser uma dos 2 apoios. Então, é assim que se demonstra, né, o somatório de forças, que é a junção de todas as forças horizontais, verticais e do momento. Eu escolhi do ponto A. Todos eles são igual a zero. Vamos fazer das forças horizontais primeiro. Nós vamos juntar todas as forças horizontais que tem nesse desenho. Nós temos o HA e não temos mais nada. Então o HA vale zero. Vamos então para as forças verticais. Nós temos o VA e o VB. Esses 2 estão positivos, por quê? Nesse sistema, nós consideramos o lado direito como positivo, o esquerdo como negativo, para cima como positivo, para baixo como negativo. Então VA e VB estão positivos. E menos 5 vezes 8. Mas por que está multiplicando? É porque essa força aqui está distribuída. Ela tem 5 kN a cada metro e ela está distribuída a 8 metros. Ou seja, 5 vezes 8. E você acaba com esse M que está aqui embaixo, virando só 40 kN. Como que eu fiz aqui? Não dá para resolver isso daqui porque nós temos 2 variáveis que nós não sabemos ainda. Nós precisamos sumir com uma delas. Então nós vamos fazer o momento. Vamos salvar esses valores que nós encontramos anteriormente, porque nós vamos usar eles depois para simplificar as coisas. Agora para o momento, eu escolhi o ponto A. Tudo que rodar em volta desse A será o momento gerado no ponto A. Nós vamos sempre calcular a distância. Vamos supor aqui, nós temos uma barra horizontal aqui. Se você calcular a distância horizontal dela multiplicada por uma força vertical, isso cria um momento nela. Se a força está vindo por cima, como aqui esses 5 kN, ela está girando para baixo, ou seja, no sentido horário. Essa força do VB está fazendo essa barra rotacionar em relação ao ponto A no sentido anti-horário. Um jeito de você imaginar isso é que esse ponto A foi declarado fixo para fazer essa conta. Então todas as outras forças em relação a esse ponto estão girando esse ponto aqui. Então agora vamos fazer o somatório do momento A. Nós vamos pegar essa força distribuída, vamos multiplicar ela pela distância, ou seja, 8 vezes 5, e nós vamos transformar ela numa força pontual, bem no meio de onde está a distribuição dela. No caso aqui tem 8, então o meio dela vai ser exatamente nesse 4 aqui. E nós vamos multiplicar pelo 4. Mas por que multiplicar pelo 4? Porque para o momento nós multiplicamos a distância. Na física, o momento, sempre que você empurra uma coisa mais na ponta dela, maior é o momento gerado no apoio que segura esse momento. Você pode testar isso aí na tua mão agora mesmo. Você pega a tua mão e abre, e com a outra mão você empurra os seus dedos bem perto da raiz dele. Você vai ver que não acontece muita coisa, mas se você empurrar eles com a mesma força, bem na pontinha do teu dedo, você vai ver que eles dobram muito. Esse que é o momento que ocorre. Então você multiplica pela distância. E nós vamos subtrair 8 vezes o VB. Por que nós vamos subtrair? Porque aqui está fazendo isso daqui rodar no sentido anti-horário. Para o momento, nós vamos considerar positivo o sentido horário, em relação ao ponto que nós escolheu, e negativo o sentido anti-horário. Aqui é uma funçãozinha básica. Aqui deu 160, menos 8VB. Que, fazendo isso daí, você vai encontrar que VB é igual a 20. Agora nós vamos colocar nas anotações. Nós temos VB igual a 20, nós já tínhamos a outra anotação aqui, VA
mas VB era menos 40 era igual a zero, então é só substituir o VB ali por 20. E agora basta resolver isso daqui, e nós vamos ter que VA e VB são 20 kN. Nota, se o valor ficar negativo, basta você, no final, simplesmente trocar o sentido dessas setas aqui. Então não importa o sentido que você declarou essas setas no início. Porque se der errado, a única coisa que vai acontecer é o valor ficando negativo no final. E aí é só basta trocar e considerar que está ao contrário. Pro resto das contas. Agora nós vamos fazer um diagrama de cortante com esse gráfico que nós encontramos. Ele é bem simples. Primeiro nós vamos copiar a barra que nós usamos, então só esses 8 metros. Depois, nós vamos subir, vamos seguir o fluxo da força. No caso aqui, nós começamos subindo 20 kN. Então, aqui no desenho, nós subimos 20 kN. E agora vamos para partes mais complicadas, né? Porque sempre vai ter cálculo aqui. Então, nós vamos usar para a fórmula da cortante, V igual o tanto que ela começa. No caso, ela começou já no 20. E quando ter força distribuída, nós vamos colocar o valor que está aqui na força vezes x. Por causa que quero dizer, x vai ser considerado os metros aqui. Essa força é uma força distribuída por metro, então a cada metro que ela anda, ela está atuando. Então por isso que nós colocamos x aqui. E essa daqui vai ser a fórmula nesse percurso inteiro. Aqui eu coloquei v de x, sendo igual a 20 menos x. Então o v para o ponto 8 vai ser simplesmente trocar x por 8. E nós vamos encontrar que no ponto 8 ele chega a menos 20 kN, que é o normal. Esse desenho ele sempre vai se fechar aqui no ponto inicial. Você pode reparar que ele começa aqui no nada e ele sobe 20 instantaneamente. E aqui no final ele chega em menos 20 e sobe 20 instantaneamente, chegando no zero. Então ele está certo. Pode ocorrer algum erro de simplificação, mas é tudo tranquilo. Se ficar muito próximo, tá aceitável. E agora nós vamos fazer o ponto crítico, ou ponto máximo, como você preferir determinar. Ele é importante para determinar porque vai ser o ponto que o momento, o diagrama de momento vai encontrar seu máximo. Então nós vamos pegar essa fórmula que nós encontramos, que nós usamos durante o desenho, e vamos simplesmente substituir a função de v por zero. E pronto, agora temos que zero é igual a 20 menos 5x. Basta simplesmente fazer uma fórmula simples e nós vamos encontrar que x é igual a 4. Então, aqui no 4, a 4 metros, tem um ponto crítico. O ponto crítico sempre vai ser representado no desenho com essa linha que atravessa todo o diagrama, cruzando a própria parte física do objeto, que no caso é essa parte branca. Agora nós vamos fazer o diagrama de momento, nós vamos usar esses dois diagramas anteriores e as fórmulas de V que nós encontramos. No caso, só temos essa. Para nós encontrarmos a fórmula do momento, basta simplesmente fazer a integral dessa fórmula aqui. Então você vai fazer a integral de 20 menos 5x. E aqui nós temos a integral disso, que é 20x menos 2,5x ao quadrado. Agora nós vamos fazer todas as contas que nós precisarmos, que sempre vai ser o ponto crítico e todos os pontos de quebra nessa fórmula. No caso só tem uma aqui no final. E eu fiz do M4 e do M8. Já vou colocar o resultado aqui. O M4 deu 40 kN, que é o ponto máximo, e o M8 deu 0. Como normal, um desenho de diagrama sempre vai começar no 0 e vai terminar no 0. Aqui está certo. E por que ele ficou ondulado? Porque essa função aqui é o próprio desenho ilustrado aqui embaixo dela. Isso aqui é uma função de segundo grau, então o desenho é de uma função de segundo grau. E por que ele está para baixo? Em diagrama de momento, o sentido em relação à cortante sempre vai ser o contrário. Nós sempre ilustramos assim. O lado positivo fica para baixo. Isso daí porque se você visualizar um objeto aqui em pé, imagina que tem duas barras aqui nos dois cantos. Essa força aqui no meio está atuando, empurrando essa parte para baixo. Por isso nós fazemos isso daqui. É como se criasse uma barriguinha na estrutura. Aqui vale notar que eu não coloquei desenhado em lugar nenhum, mas sempre que você fazer um momento, a próxima fórmula do momento vai ser em relação à próxima fórmula da cortante, mais o resultado final da anterior. Ou seja, aqui acabou em zero, então a próxima fórmula de momento ia começar em zero, mais o resto da cortante. Aqui eu não tenho um exemplo, mas eu vou dar uma explicada melhor agora. Vamos imaginar no caso que nós temos a mesma estrutura, só que nós temos uns 5 kN daqui a 6 metros
a mais. O que nós vamos fazer com nossa fórmula? Ela vai começar normal aqui, só que nós vamos ter que separar ela em partes. Porque sempre que nós mudamos de forças atuantes, tanto começando quanto terminando uma força, nós temos que declarar uma nova fórmula. Aqui, nós podemos ver que o 20 kN e os 5 kN por metro estão no mesmo ponto. Ou seja, ele começa bem aqui, a primeira fórmula. Então é 20, que é esse inicial que está subindo, menos 5x, por causa que é uma carga distribuída. E para a próxima fórmula, vai ser no próximo início ou fim de uma força atuante, que no caso, se você seguir aqui em linha reta, vai ser esse 5. Esse 5 está a 6 metros, então o que você vai fazer? Com essa primeira fórmula que nós encontramos, vamos colocar 6 no lugar de x. Assim nós vamos encontrar aqui a cortante do espaço 1, que está a 6 metros, é igual a menos 10 kN. Esse menos 10 vai persistir para a próxima fórmula. Ou seja, é porque é persistente o que está ocorrendo aqui no diagrama. Ele não volta para o zero. Ele acabou no menos 10. Nós tivemos mais 5, no caso esse mais 5 ilustrado aqui na fórmula 2. Menos 5x, porque a carga distribuída ainda persiste. Então, é assim que você faz. E era isso que eu queria explicar na questão do momento. É também persistente a parte do momento em si. Você vai fazer a integral desse novo valor que você encontrou e vai somar com o último momento que você encontrou para declarar a próxima fórmula de momento. E era só isso. Para pórtico, eu tenho outro vídeo, apesar de ser bem mais velho, mas eu não vou ter tempo para demonstrar agora. Mas o conceito aqui, se você entendeu bem, dá para fazer um pórtico tranquilamente. É isso, até o próximo vídeo. Eu já vou mostrar hiperestática direta.